Mais uma quinta-feira chegou, 7h30, 19h30, pontualmente vocês sabem que tem aqui na Bio, com o André Maia, o nosso podcast. E hoje a gente vai falar de um assunto muito top. Só que antes de eu falar para vocês sobre esse assunto, eu vou pedir que você se inscreva no canal, dê um clique no sininho para pegar todas as atualizações, dá teu like aí, por favor. E se liga que já tem um vídeo da semana que vem aí que você já pode agendar para que você não perca tempo e assista. Até porque hoje o bicho vai pegar. Olha isso aqui. Já sabe o que é que a gente vai falar? Não? Então, apresento a vocês Mari e Polly, que são aqui pesquisadoras da Universidade Rural de Pernambuco. E como vocês estão vendo, a pesquisa delas é dentro, em cima, no enfoque dos tubarões, que é o símbolo do Recife. O pessoal fala, a terra dos autocoqueiros é a terra dos tuba agora, meu velho. Inclusive, vou dar uma notícia para vocês estão sabendo, surgiu um personagem novo na Marvel, que é um tubarão, uma mulher, que é uma tubaroa do Brasil. Tá sabendo disso? Eu ouvi falar, mas eu não cheguei a ver mesmo, não. O pessoal da Recife Ordinário meteu aí nos stories dele, já lançaram. E como toda vez eu esqueço, sempre no final, isso aqui é uma lembrancinha do podcast. Porque como eu esqueço, eu já dou logo em tudo a ver com vocês. Tá certo? É, muito bacana. Obrigada. Tudo a ver com vocês. A gente está quase finalizando essa primeira temporada do podcast. Então, que veio com muito carinho esse brinde aí. Eu acho que combinou bem com a profissão de vocês. Primeiro, sejam bem-vindas e obrigado por aceitar o convite, viu? Valeu, claro, é um prazer estarmos aqui, né? Podemos conversar sobre esse assunto maravilhoso, como você falou, né? Tubarão. A gente chega aí fora e quando fala aquele Recife, a primeira coisa que as pessoas perguntam são sobre os tubarões, de fato, sim, né? E aí Recife tem uma diversidade bastante incrível dos tubarões, muito mais do que a gente imagina, né? Você começou aí com uma arcada, uma das mais bonitas, por sinal. Vou trazer, né, até para cá, para a galera ver. Mostra. Daqui da nossa fauna marinha, ela é a maior em relação ao tubarão? O que acontece com essa arcada, que era o tubarão-tigre, é que ele não é uma espécie relativamente residente, né? É uma espécie migratória. Então, ele está aqui e depois ele vai para Noronha e depois ele continua o processo dele de migração. Ele não fica aqui. Então, assim, ela ocorre em Pernambuco, mas exatamente ela não é uma espécie residente de Pernambuco. Inclusive, lá no laboratório, o Laboratório de Oceanografia Pesqueira, o Laboratório de Etologia de Peixes e o Laboratório de Tecnologia de Pesca, né, que é um complexo que a gente tem lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco. A gente tem um pesquisador que está fazendo esses estudos com os tigres, sabe? Tentando observar que caminho é esse que ele percorre de fato, né? Meio que um GPS. A gente quer ir para um determinado caminho, coloca no carro, e aí, só que no tubarão a gente coloca só a informação nele, né? O equipamento nele, e aí ele segue e a gente consegue acompanhar. Cara, muito bacana, eu sou fã. Coloca o piercing nele, né? Depois eu queria ver com vocês, laboratório, se arruma uma dessa para eu deixar aqui no meu cenário. Mari, e esse laboratório que vocês, é como se fosse um braço, né? Esse projeto é um braço dos dois laboratórios que trabalha com educação ambiental. Como é que funciona isso? Até para a galera entender e saber que existe essa possibilidade de vocês visitarem as escolas, né? Inclusive, a gente tem um projeto bacana que vai rolar aí. Maravilhoso. Uma parceria boa. Na verdade, são 3 laboratórios, né? Como o Poli disse, que é o LEP, LOP e LATEP, são as siglas. E todos esses 3 laboratórios têm pesquisadores que trabalham com os elasmobrancos, né? Então, todos os projetos que a gente tem como produto, né? Que a gente consegue capturar esses tubarões, ou que não vivem, ou enfim, que não conseguem sobreviver, a gente aproveita para a educação ambiental. Então, a gente tem cabeça, tem nadadeira, a gente vai mostrar, né? Já aqui para vocês. Já tem umas novidades aí, viu? Mas a ideia é isso, exatamente, é que a gente saia do ambiente acadêmico e consiga atingir, né, pessoas que não têm acesso, né? Não só dentro da universidade, mas em projetos sociais, em escolas públicas, em escola privada. Então, a ideia, como a gente está aqui agora, é fazer com que esse conhecimento ele realmente, né, seja atingido o maior número de pessoas possível. Que bacana. Acho que é inevitável e acho que a gente tem que começar o nosso bate-papo trazendo isso, porque eu acho que o grande fomentador dessa condição de pesquisas com tubarões no estado de Pernambuco foi o Fábio Azim, né? O professor Fábio Azim, que era uma figura ímpar, né? E aí, como vocês trabalharem com o Fábio? Porque eu sei que o Fábio era um cara surpreendente, né?
Sim, é até um pouco difícil, né, amiga, falar assim, né? Ainda não, né? Faz muita falta no nosso dia a dia. Muito recente Era também. alguém que a gente, de fato, pelo menos falo por mim, né? Podia contar, podia conversar, enfim, alguém que me inspirava também, mais do que tudo. Fábio saiu do Brasil, foi fazer sua pós-graduação fora, né? Então, enfrentando, assim, toda a diversidade de morar num país diferente, de voltar para cá também e de poder começar a trabalhar efetivamente com os tubarões. Naquela época ninguém sabia que acontecia os incidentes, mas não sabia quem eram os atores, né, dessa novela. Então ele encarou de fato esse desafio. Hoje a gente olha assim, é muito simples dizer quem são os atores dessa novelinha, né? Mas naquela época, há mais de 20 anos atrás, isso não era tão simples, né? Então, começar a montar uma equipe de pesquisadores, ele tinha um laboratório dele, né? Já estava como professor da universidade. E aí, vários, a princípio, alunos de graduação, mas que se interessaram tanto, se espelharam tanto em Fábio, que até hoje, né, construíram sua carreira na academia e viraram professores. A gente tem Paulinho, que você teve a oportunidade de conhecer. Sim. Paulinho trabalhou com o Fábio desde o princípio. Então, hoje a gente olha e pode admirar Paulinho também como um professor da universidade. Como uma referência também hoje dentro do estado. Com certeza. Né? E, assim, Paulinho é uma referência que várias pessoas vêm de outros estados a partir das palestras que ele fala sobre os tubarões. E, Paulinho, a sua paixão por tubarão também me apaixonou. E aí eu queria mais, eu queria vir, eu queria conhecer a biologia, né? O trabalho da gente é não só de conhecer, mas tem a parte da biologia, da ecologia, alimentação, reprodução. É bem complexo. Qual foi a maior lição que Fábio deixou para vocês? Então, Fábio, ele era o professor, ele era a pessoa, né, Paulo, que ele confiava, sabe? Professor, a gente tá pensando em fazer isso, o que é que você acha? Então, ele dava essa autoestima mesmo de você pode, você é capaz, vá. E ele sempre, ele não abria a janelinha não, ele abria a porta e fez, venha, sabe? Você pode. Então, essa acreditar, sabe? Sim. Essa é a palavra, ele acreditava muito, assim, na equipe, na gente, então, eu corroboro muito com o que Mari falou, sabe? Porque depois do falecimento dele, né? Eu perguntei a algumas pessoas, né? A ideia era montar alguma coisa, enfim, o emocional não me deixou. Mas eu perguntei a algumas pessoas, tipo, em uma palavra, se você pudesse definir, Fabiozinho, o que é que você definiria? E a maioria das pessoas me disseram isso, acreditar. Ninguém acreditou em mim quando eu vim de São Paulo para Recife, né? Porque eu era de São Paulo e, assim, no contexto oceanográfico, né? A gente tem uma não costa tem o litoral, muito, né? Tão tem próximo. uma costa muito próxima, apesar em São Paulo tem uma mega universidade, né? Que é a USP, tem os campos na parte do litoral, mas muitas pessoas da área de biologia acabavam falando assim, não encontrei espaço lá e vim pra cá. Não tinha praia no seu quintal, feito aqui, né? E chegou aqui e ele abriu espaço pra mim. E assim, escutei de pessoas que vinham de fora e de pessoas daqui também. De tipo, falei com diversos professores que gostariam de trabalhar. Os professores disseram, não, porque você não tem um perfil de pesquisador. E hoje a pessoa está concluindo o doutorado. Ou então já está na universidade, é professora, pós-doc. E outra coisa também, ele com o currículo que ele tem, né? Fez doutorado em Tóquio, enfim, é um homem reconhecido mundialmente, foi presidente de vários comitês. Ele poderia ter tido a vida dele lá fora, né? Sim, total. Mas ele sempre voltava, ele sempre tinha essa linha dele, ele sempre estava lá perto da gente, né? Então, é uma pessoa que realmente não era só um pesquisador que teve essa experiência e que quis mostrar para o mundo, mas para quem estava ali pertinho dele, sabe? Na terra dele, no laboratório dele. Então, valorizou mesmo a raiz, né? E isso para mim também é muito isso importante. Uma das grandes virtudes. Com certeza. Que é você trabalhar para casa, né? Porque geralmente as pessoas têm esse pensamento. Trazer o conhecimento. Vou embora, vou para outro canto e não. E você, assim, ser bom onde tudo é ruim. Porque a gente sabe que, infelizmente, a pesquisa ela não é a menina dos olhos. Eu não estou falando apenas do governo federal, estou falando de todos os governos do Brasil. A pesquisa ela não é a menina dos olhos. A gente precisa fazer com que os governantes eles abram os olhos para isso. Eu acho que também não só os governantes, mas quanto sociedade, sabe? Os governantes eles são um espelho da sociedade. E aí quando a sociedade ela não cuida do meio ambiente, ela não vê o meio ambiente como sua casa, né? Porque a parte da ecologia é isso, lar, né? Sim. Eco é casa, lar. E aí
quando as pessoas não conseguem observar, né, não se sentem pertencentes a esse ambiente, elas não cuidam. E aí é muito mais difícil, né, nesse sentido. A pandemia trouxe um aspecto que foi das pessoas começarem a frequentar mais lugares abertos. E aí elas começaram a cuidar mais daquele jardinzinho perto da casa, aquela pracinha, que ela olhava com desdém, ou que quando a criança passava arrancava uma flor. Né? E agora não, tipo, ela não, pegava aquela beleza pra ela, tirando de todos os outros. E agora não. Como era aquele espaço o mais adequado para ela ficar, acabou cuidando mais. Então, a gente também precisa, como sociedade, de maneira geral, a gente, né, somos biólogos, mas os profissionais das áreas afins, mas também a sociedade, meu irmão, minha mãe, né, a gente precisa cuidar desse lugar que é nosso, que é o planeta Terra, né? E eu ainda vou falar mais além, vou colocar também uma terceira culpa aí no processo, que eu sempre falo. Eu tive um podcast passado que foi com Múcio Banja, não sei se você sabe quem é Múcio Banja. Múcio, ele é pesquisador da UPE, é ele que está à frente da pesquisa dos corais-sóis, que estão invadindo aqui o nosso litoral, e do peixe-leão também. Então, um cara também super massa, que eu acho que eu posso linkar as duas equipes aí, que eu acho que a gente precisa um pouco de quebrar isso, né? UPE, rural, federal, e eu acho que a gente pode fazer o acadêmico ainda segrega ainda dentro existe muito. É. A prova é tanta que existem alguns locais que dão preferência e trabalham só com estudantes da rural, né? Poxa, mas tem, sei lá, tem a Fafiri. Está entendendo o que eu quero dizer? Claro. Tem as outras universidades que você pode atrair para esse, porque quanto mais você agregar, melhor. E a outra coisa que eu estava falando, que eu disse para eles, é que a pesquisa, ela precisa acordar que a gente precisa fazer uma pesquisa que ela tenha um cunho social. Está dando para entender o que eu quero falar? Tipo, para que não seja uma publicação só por publicar. Sem de quem dúvida. foi, para quem é, qual é o objetivo dessa publicação? É contar ponto para o currículo. Eu acho que esse tipo de pesquisa também, os pesquisadores ele tem que acordar e trazer mais para o lado da sociedade. Feito a pesquisa de vocês, a pesquisa que Fábio deu o pontapé inicial, é uma pesquisa totalmente social. Sim, e a educação ambiental era a menina dos olhos dele, assim, né? Ele sempre deu muito gás para a gente sentir a vontade, para o professor, a gente quer fazer essa ação na Paraíba, em Natal, então ele sempre dispunha de tudo que ele pudesse de recurso para poder auxiliar a gente, tá? O professor vai ter um projeto social lá no Ibura, a gente quer ir para lá, ele disponibilizava o carro, o que ele pudesse, a gente ia lá fazer. Então, realmente, atingir essa maior camada social, enquanto laboratório, a gente tem essa preocupação bastante forte, que veio dele também, com certeza. Eu acho que é por isso, por isso e por outras coisas que eu procurei me entrosar tanto com vocês, porque eu curto muito esse lado ambiental, esse lado educacional, né? Mas... Foi. Eu tô de costas. Tá distante, é? Tem. Tá chorando, né? Pai ficou nervoso. Eita. Tu pode ir Vai depois lá, voltar. vai, Mari. Eu vi o Deus bichinho. Pai, aguenta aí. Tô com fome. Oh, meu Deus. Oi. Eu acho legal esse do Aves. Não é? Eu acho legal. Tipo, o filho dela, vai lá, tem seu filho, daqui a pouco você volta. Continua aqui. Massa. Então vamos manter. Eu já sigo com ela de outra vez. Ela saiu e tal. Ela só passa pra dizer. Mas isso é legal, pô. Massa. O Didano teve uma entrevistada da pessoa no banheiro. Ele falou, eu vou embora, vou fazer xixi. Eu vou embora, não vou mijar aqui. Aí ela falou, não, deixa lá. Massa, bora. Falou que teve uma pausinha, né, pra Pois é. alimentar quem realmente precisava. Pode? Bem, então é isso. Deixa a Mari lá, que Mari foi alimentar a cria dela. Eu chamo assim, que quando tiver o meu bacuri, vai ser cria também, né? A gente biólogo trabalha com bicho, sabe como é, né? Todos nós somos animais, né? Sabe que muita gente, Poli, tem gosta de dividir muito, separar, né? Usa o ser humano como como ele se não fizesse parte do meio. Mas todos nós fazemos parte de um meio. Por isso que a educação ambiental ela é super importante. Tu falou e aí eu me lembrei. Eu sempre vou estar linkando com trabalhos, né, que eu leio ou que eu participo. E aí tu me falou
desse assunto, e eu lembrei de um trabalho de uma menina lá da Paraíba, da Universidade da Paraíba, né, Viviane, que ela justamente faz a análise dela, o doutorado dela foi analisando a interferência do ser humano, porque quando a gente vamos analisar a mortalidade de um determinado peixe, né? Então, vou analisar o quanto aquela espécie, aquela população tem a capacidade de sobreviver naquele meio ambiente. E nem sempre leva em consideração o ser humano. Só que, assim, estamos aqui, né? Total. Estamos, não antes do que os tubarões, né? Nem menos que os dinossauros também, mas estamos aqui há muito tempo e a gente faz essa interferência. Mas mesmo estamos depois da existência desse bicho, a gente conseguiu impactar muito mais do que eles. É impressionante, né? É impressionante. Quando você para pensar nessa ótica, é impressionante. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu queria, claro, que a gente pudesse explorar mais, explicando para a galera, mas para que todo mundo entenda. Essa condição dos ataques que vem acontecendo, quando o Fábio ele pegou a bomba, eu lembro que ele chegou, inclusive uma coisa que eu queria até comentar aqui, no início da pesquisa de Fábio, ela precisa fazer as pescas, porque você tinha que conhecer Exato. as espécies. E muita gente falou mal sobre isso, inclusive até eu falei mal sobre isso. Olha aí, uma Entendeu? retratação. Até que um dia eu vi uma palestra de Fábio, porque eu precisava ver para poder entender. Porque uma vez eu dando aula, um aluno perguntou para mim o que é que acha. Eu digo, poxa, eu não acho legal você ter que matar o bicho para fazer a pesquisa, né? Até que um dia eu cheguei e fui assistir uma palestra dele na Faculdade dos Guararapes, e ele deu uma palestra, no final fui falar com ele, pedi desculpa, ele, professor, aconteceu isso, dentro de salário. Ele, não, nem se preocupe. Eu digo, mas eu acho muito bacana, porque eu vim aqui para poder entender como era a história. E se você não, como é que você, um exemplo, você vai observar, vou fazer uma comparação, eu vou observar uma ave. O cara vai lá, pega seu binóculo, tá lá, faz a observação da ave, não sei o que e tal. Até para fazer, eu vou coletar, fazer uma pesquisa. Foi, coletou ela, colocou, anilhou e depois soltou. Mas uma espécie marinha, não tem como você fazer uma pesquisa se não, a princípio, acontecer umas capturas, não é Para isso? conhecer, efetivamente, até para ave, assim, né? Porque imagina se de repente você vai usar uma anilha que ela é capaz de tirar, né? Ou então se você bota uma anilha que é muito pesada para aquele determinado animal, ou que atrapalhe o voo dela. Então, assim, de fato, para você conseguir realizar estudos não letais, né? Que seria assim, que não causasse um dano que levasse à morte aquele animal, você precisa, a princípio precisa conhecer. E foi isso que a gente fez, né? Quando eu falo a gente, eu falo como laboratório de oceanografia pesqueira e todo o complexo de laboratório que faço parte, né? Porque em 94 eu ainda não estava na universidade, mas enfim, as pessoas, a Olha, equipe... já vem Mária, saciou a fome. Na hora, não só Foi. É dela ou é ele? É ele, É ele. É Kaique. Raulzinho. Não, Kaique é o primeiro, Raulzinho. Raul. São dois. São dois. O maiorzinho e o Mas menorzinho. faz parte, com certeza. E aí eu tava contando pra ele, né, Mari, um pouquinho da necessidade que pra gente chegar hoje, porque hoje a gente trabalha com a metodologia não letal. A gente tenta observar esses animais sem fazer essa captura, mas até chegar nesse ponto, a gente primeiro precisou descobrir quem era o animal que estava envolvido. Né? Então, como é que se fazia isso? Aí, a princípio, né, toda vez que acontecia algum incidente, alguém do laboratório precisava ir, ou infelizmente no IML, ou então para ver a vítima que ficou, ou a prancha, mas precisava ter um registro para conseguir identificar. Aqui vocês podem ver, tu pode pegar para mim? Isso que eu queria falar. Aqui você vai no IML, até hoje, quando tem incidente dentro da cidade do Recife, do estado, né? Porque não só Recife, tem Jaboatão também, Paulista. Quando o corpo chega no IML, infelizmente algumas pessoas vêm óbitos, é a equipe de vocês que vai lá para identificar que animal... Exatamente agora, atualmente, não é a gente, né? A gente participou por muito tempo como universidade, era uma parceria onde tinha ações da CPRH, ações do Bombeiros e ações da universidade também. Então, a gente participou por um tempo. Atualmente, não é a gente, são os bombeiros que fazem esse trabalho de análise dos incidentes. Atualmente. Certo, mas tem algum bombeiro, aí eu vou fazer uma pergunta, com todo respeito ao corpo de bombeiro,
Tem algum bobeiro que tenha competência, não é, na área de formado, fez curso para poder entender a questão da mandíbula, da dentição de todos eles? Porque eu não entendo como uma universidade rural de Pernambuco, né, que o governo deveria, não sei se isso também eu estou falando besteira, mas o governo poderia apoiar para que a pesquisa pudesse estar ali inserida diretamente. Olha, o estado onde existe maior incidência de ataques de tubarão no Brasil. E como é que não tem apoio para vocês? Sim. No momento que eram os pesquisadores dos nossos laboratórios, a gente tinha, né, Poli, um projeto que era o Protuba, não sei se o Poli já falou, que a gente tinha financiamento nesse momento do governo do estado, né? Que era o projeto de monitoramento de tubarões. Então, nesse momento, quando havia algum incidente, era assim, nossa equipe ia. Mas, enfim, depois desse tempo de monitoramento, né, que foram quase 10 anos de projeto findado, no momento realmente... Pois é. Aí eu acho engraçado, sabe por que é? Porque aí é inevitável a gente não falar de política. Porque aí vem... E eu queria dizer um negócio a vocês, sou totalmente apartidário. Eu só uso branco já por causa disso. Eu não quero confundir ninguém com a cor de tal, nenhum partido. Mas a partir do momento que você tem um processo como esse, o Brasil está vivendo uma situação, hoje em dia, complicada, entendendo qual é o valor da pesquisa para a sociedade devido à condição da Covid-19... Tio Paulinho, por favor, né? Pelo amor de Deus, cara. Uma referência que a gente poderia ser referência no mundo. Até porque as pessoas sabem. Mesmo com toda dificuldade, né? Que é que nem as Olimpíadas, né? Os nossos atletas, poucas medalhas, mas o investimento que tem para aquela galera, né? Tá treinando e conseguindo aquilo. Então, na pesquisa não é diferente, não, né? Total. A gente dá sangue. Então, veja bem, você vai lá para fora, a galera conhece o Recife não é por causa do carnaval nem do galo da madrugada, não, galera. Conhece aqui por causa do tubarão, velho. Não é? As pessoas conhecem muito a cidade do Tubarão. E, cara, sabe o que é que eu acho mais foda na história? Que a gente poderia usar isso aqui para fomentar o ecoturismo e a galera tá marcando touca. Tá marcando touca, velho. Durante a minha formação, eu fiz o curso de turismo lá no Cefet, que agora já não é mais Cefet, né? Entregando a minha idade. Mas, enfim. E aí, né, em uma das atividades, a gente, como o curso era de turismo, a gente fez uma pesquisa. E, enfim, não virou artigo científico, mas a gente queria saber o porquê aquele determinado turista voltaria ou não, né, para Recife. E pasmem que Tubarão não era o primeiro lugar dele não voltar para Recife. Assim, o que gerava medo ao turista, não era? Tipo assim, por que você não voltaria a Recife? É porque tem tubarão? E as pessoas, não, o tubarão tá no mar, ele não sai na areia para me atacar. Sim. É só eu respeitar o espaço dele. Então, isso, há um tempinho atrás, né, as pessoas de fora, elas já tinham essa visão. E aí, com o trabalho que a gente veio fazendo de educação ambiental, como o Mari comentou um pouco, teve o Protuba. O Protuba, ele consistia... depois que, de maneira geral, né, a gente já conhecia esses animais, já sabiam quais as espécies que estavam envolvidas, que principalmente era o tubarão-tigre, que é migratório, não necessariamente está aqui, né, ele está passando, mas o tubarão cabeça-chata, que é mais residente. Então, a partir do momento que a gente sabia quais são as espécies envolvidas, tá, e agora, o que é que a gente pode fazer? E o trabalho ele foi caminhando. Então, esses animais, eles eram capturados, marcados e eram soltos. Claro que alguns espécimes vieram a óbito, né? Porque, enfim, todo o processo de ser capturado, de sair da água, de ser marcado, nem sempre era... realizado com sucesso. Era o estresse também do bicho, o estresse, né, do animal. Hoje em dia a gente tem... Pode deixar que eu seguro aqui. Vou deixar que tá. Pesadinha. E aí, né, nesse processo, a gente aprendeu várias coisas. Então, a gente utilizou anzóis diferentes, anzóis que... Até isso foi... para ver como é importante. Até isso, vocês para entenderem qual era o anzol que menos agredia o bicho, que menos machucava. Porque a intenção, de fato, não era matar esses animais. Não, era tirar, era diminuir o risco de contato com o ser humano, né? A gente tem a capital de Pernambuco, Recife, a princípio era só um marco zero. Então, para chegar em Boa Viagem, o Recife Ordinário já postou várias vezes, né? Passou ia de carruagem, era bem distante. Então, imagina, você estava num ambiente que as pessoas não tinham muito acesso à praia e, de repente, tem um ônibus que carrega 40, 50 pessoas e está chegando ônibus nas praias. 50, sabe? E um lazer super em conta, né? Porque o custo... Puxa mais para cá, Mari, aí, para poder... Para você se divertir, né, na
praia você não gasta muito, né? Você Sim. leva sua comida de casa, Total. então... E outra coisa, a gente sabe, Praia o vai ser aumento da barato. densidade populacional também, de certa forma, isso vai impactar de vários processos, de vários jeitos. Não só poluindo o meio ambiente, como também ofertando a maior incidência, a maior possibilidade de incidentes. Sim, Incidentes, desse de encontro, fato. né? Sim, É. sim. Porque eu lembro uma palestra de Fábio bem clara que ele falava, gente, para acontecer um incidente precisa ter duas coisas. O animal na água e a pessoa na água. Então o animal ele está na água. Se a pessoa não entrar na água, o incidente não acontece. É simples, Pois é. sabe? É bem simples e de fato é isso. E aí o Protuba, né, nessa parceria Universidade Federal Rural, CPRH e Corpo de Bombeiros, ele conseguiu proporcionar vários conhecimentos, né? Como eu falei, estava falando do anzol, de anzóis que não geram risco também para outros animais, porque a gente estava com foco no tubarão, mas aí vinha uma raia, vinha uma tartaruga, né? Vinha outros tubarões que não oferecem risco nenhum ao ser humano. Então, assim, existia uma preocupação, a ciência ela era feita, né? Não só em pró o ser humano, mas também Sim, em pró desses sim. animais. E a gente, quando o animal era capturado, era marcado e era liberado distante, né, da costa. Aqui na costa a gente tem um canal, tipo essa mesa aqui, a gente tem esse canal, só que o canal era muito maior e era um local mais propício para que esses animais pudessem estar. Então isso, na parte de Boa Viagem, Piedade, é muito mais próximo à costa, tá? Tem em outras regiões, esse canal ele se afasta. Então a gente tirava esses animais que eram capturados nessa região do canal e liberava numa região mais distante, evitando, né, que eles pudessem que pudesse acontecer esse encontro com o boísta. Só que, enfim, são os trabalhos das universidades, de forma geral, eles findam, né? Eles não são eternos. E aí, o que aconteceu com o Protuba? O Protuba acabou. Em 2014, a gente realizou aqui em Pernambuco o workshop... Era um workshop de mitigação para incidentes com tubarões. A gente teve a representação de pesquisadores da Austrália, Estados Unidos, Ilha Reunion e aqui do Brasil também, discutindo as ações que eram feitas em cada localidade. Porque eles também têm esses problemas de Sim. incidentes com tubarões, né? E assim, de fato, a gente tinha um dos programas mais baratos, né? Porque também tem a questão do custo. O Brasil, que queira que não, tem essa dificuldade de investimento em ciência. E um dos programas com maior sucesso, já que os animais, eles eram soltos na natureza. Então, ganhava a população e ganhava o meio ambiente. Sim, E além total. desse trabalho, né, na área lá dos tubarões, enfim, de soltar, como o Paulo está explicando, também tinha um trabalho realizado na faixa de areia, né? Que era o da educação ambiental, onde estava Orientando ali, a sociedade. os Né? banhistas, Você exatamente. lembra quanto era o valor desse projeto? Não lembro não, mas... Uma coisa que eu queria deixar aqui bem claro, porque às vezes a galera dá um corte no vídeo que você fala e aí termina que tem gente ruim para tudo. Queria dizer o seguinte, eu tenho um carinho gigante, um respeito absoluto pelo Corpo do Bombeiro, porque eu vou dizer um negócio a tu, o cara pular ali no meio para salvar alguém que está sendo mordido por um jacaré, estou falando isso porque Croc está aqui no estúdio, mas o cara pular para ser mordido... O tubarão tá atacando a pessoa e o cara pular para salvar, porra, sabendo que o cara foi orientado, tá ali porque foi ignorante, né? Até mesmo negligente, tá ali. Cacete que eu pulava, velho. Por isso que eu não sou bombeiro, porque, meu irmão, os caras são foda. né? Mas, quando eu falo nessa questão da identificação, é porque, tipo assim, cada macaco no seu galho, tá ligado? Então, a responsabilidade da identificação é da galera que faz pesquisa, pô. É do pesquisador, que é a sumidade em relação àquele tema. Da mesma forma que, para poder salvar, para poder orientar a população, o pesquisador não vai se meter porque ele está lascado. Porque ali, quem é o especialista é o Corpo de Bombeiro. Exato, né? Eu aviso antes de entrar na praia, né? Ó, não entra. Justo. Mas se tu quiser entrar... Por que eu estou Depois é falando? contigo. Eu estou falando isso por quê? Porque, perceba, eu estou vendo aqui, ó, a diferença na dentição do tubarão-tigre, e esse aqui é qual? Cabeça chata? chata. Que são as duas espécies que são grandes responsáveis, digamos assim, grandes fatalidades, para não falar que o bicho é o responsável pelo processo, a grande fatalidade que vem acontecendo no estado. Eu percebo que aqui, ó, são dentes mais triangulares. Esse dente, ele tem Serrinha, né? bem serrinhas e é bem diferente, né? Ele tem uma dobra aqui. E esse aqui são dentes iguais, tanto em cima como embaixo. Porém, no cabeça chata, eles são dentes diferentes. Eu sei que essa marcação no tecido dá para visualizar bem, né?
Dá. Mas no tecido, minha pergunta é, no tecido humano, numa prancha, eu acho que é mais prático, né? Exato. Agora, e às no vezes também tecido humano. e também como o tubarão ele não tem raiz, né, no dente, não sei se dá para ver, mas eles têm várias fileiras. Sim. Então o Vira- dente ele cai vira assim, muito, ó, que a galera vê lá. ele se solta muito fácil. Sim. Então é possível Tem que uma- o dente esteja umas na camadas, prancha né? ou enfim pelo local da ferida, né? Porque ele não é difícil Ele de não cair. é fixo, feito Exatamente, nosso, né? ele Não tem cai raiz. muito fácil, não tem raiz. E aí até que a gente, quando está dando as palestras, né, para as crianças entenderem, a gente fala que os dentistas, eles iam à falência, né? Porque com o tubarão não tem tempo ruim, cai um, em Já menos de 24 renova. horas já vem outro lá e repõe, né? E detalhe, eu não sei se está dando para perceber, eu vou pedir Acho até que que tu ele virar o lado. grite aí. Rui, me diz aí, Rui, tá dando para ver? Ah, obrigado, Rui. Olha, então percebe que aqui é como se fosse, eu costumo dizer que é uma catraca, né? Em menos de 24 horas, esse dente que está aqui, ele Deitadinho, vem e isso. vai para frente, não é? Deixa eu até trocar de mão aqui, ó. Ele vem aqui e vai para frente, assumindo. Vamos supor que esse bicho aqui tivesse vivo, ele perdeu esse dente aqui, tá certo? Então, esse aqui que está atrás, em menos de 24 horas, ele já voltaria para cá e já substituía. Exatamente. Porra, o cara não fica banguelo nunca, Não, velho. não fica bagalinho, não. Não é? Então, outra coisa. Qual foi? Vocês já chegaram a ir analisar um corpo? Eu particularmente não. Não tem coragem. Não foi. Eu tenho hematofobia. A gente Eu tem... não entendo, pô. Que eu Sonho do também meu pai, tenho. faça medicina. Eu disse, menina, como? Eu tive um pequeno incidentezinho aqui que está registrado. Mas foi com o tubarão, Mari, mas? Foi, Mari mas tem não foi uma- aqui não. E foi uma culpa completamente minha, né? A bichinha tava... Não, mas peraí, mostra esse braço aí pra galera ver. Conta Deixa eu essa história colocar aqui pra direita, trás. né, Como é que Mariana? foi Ela tá isso? muito bem feita aqui. Foi 14 pontozinho, tá vendo aqui? 14 pontozinho, foi. Então, mas foi um bicho pequeno, então. Não, era uma fêmea de 2 metros e pouquinho. Tubarão-limão, só que ela tava grávida. Putz, qual era a espécie? Tubarão-limão. Tubarão-limão. Foi em Noronha? Não, foi no Havaí, no intercâmbio que eu tive a Ah, oportunidade. tá certo. Tá bom. Ah, Desculpa, foi- tá, André? Desculpa, pois é. Perguntou onde foi que tu foi, André? Eu fui no máximo até Noronha. Foi no Havaí, certo. E como foi? E aí a Mas gente- foi na pesquisa? Foi na pesquisa. A gente Sério? foi lá também fazer essa questão, trabalhar com tubarão, aprender um pouco. Foquei também na parte da educação ambiental, mas a gente também trabalhou com marcação lá. E lá eles não sobem o tubarão, né? Eles pegam os tubarões, amarram a nadadeira caudal numa ponta do barco, o anzol numa outra ponta, então ele fica de barriguinha para cima, né? Ele meio que fica anestesiado. Sim, até porque tem isso, né? Quando você pega o Isso. tubarão e você vira ele de cabeça para baixo, causa uma disfunção. Acho que a gente chama de imobilidade tônica, Isso, né? exatamente. É como se ele tivesse Imobilidade imobilidade tônica. tônica. Ele fica anestesiadozinho mesmo, meio dormentezinho, sabe? Certo. Só que ela tava grávida. A bichinha tava grávida e o mar tava batendo, enfim, eu tava ali segurando as nadadeiras peitorais dela. E ela tava com a boquinha aberta, ela não tinha nem como fechar porque tava aberta por conta do anzol que tava amarrado na ponta do barco, né? E aí foi só um toquezinho de nada, né? O dentinho dela só passou, assim, de raspão. Ela não te mordeu. Não me mordeu, né? Foi no movimento. Foi um Mari. acidente de trabalho. Exatamente. É a primeira vez que eu vi a pessoa, você quase... Só você Ela se tava- mordeu ela porque não tava- foi a sua boca, mas você ela foi lá tava e... bem agoniada porque ela tava, eu sei que Sim, eu tenho sim. um tamanho de 2, ela tava brava, tava com a barriguinha cheia Tava de filho, né? Tava arretada ali, invocada. se e mexendo. eu tava se mexendo bastante. Ela não atingiu essa imobilidade tônica, mesmo estando viradinha. Então, aconteceu isso porque ela tava bem... Enfim, depois que eu voltei também, eu comecei a refletir várias questões com relação ao animal. E aí eu ia fazer minha monografia nessa época com isso e eu fiz, não, vou fazer com etnobiologia, porque é uma coisa nada do conhecimento de pescadores. Mas eu tenho essa marquinha aqui pra sempre, assim, com muito Pois é. orgulho. A tatuagem É, dela. Pois é, uma tatuagem totalmente real. Você passou quanto tempo no... Foi 4 meses foi estágio lá, né? Fez uma graduação, sanduíche lá na Flórida e depois eu fiz o estágio no Havaí. Que massa. Falando como velha, né? A gente é da época Pois é, que mas- o investimento da universidade nesses sanduíches ele era muito mais Com efetivo. certeza. E assim, tipo, é um ganho não só como pessoa física, né? Porque Sim. falar assim, ah, não, mas investiam num pesquisador, não. Porque quando aquele pesquisador volta, né? Como a gente vê Maria, o exemplo aqui. Ela volta, ela traz aquele conhecimento que ela teve lá fora e repassa compartilha pros isso seus pra galera, colegas, pros total. seus alunos, enfim.
enfim, foi uma das melhores ações, no meu ponto de vista, em relação à universidade pública federal, né? Que a gente é da Universidade Pública Federal, nesse incentivo, sabe? De vários alunos tiveram a oportunidade de fazer o sanduíche, ou seja, passar um período em outra universidade, fazer esse intercâmbio. O sanduíche é o intercâmbio. Fazer uma parte da graduação fora, né? E se a gente fosse ver, além de mim, como outros colegas também que tiveram essa oportunidade, se a gente for ter nessa realidade financeira, nenhum deles conseguiria fazer e ter essa oportunidade total. se não fosse por esse programa. Mas você fala inglês, mano? Falo inglês, assim, né? Um pouquinho. Porque o menino é fluente, líder. Eu só falo de onde tu vai, pra onde tu rem. Por isso que o meu estágio foi em Igaraçu. Olha, ô Paulo, o que é que você tá aí na mão aí que eu tô vendo aí? Aqui eu trouxe, a gente tava falando um pouquinho de mobilidade tônica, né? Então aqui eu trouxe uma cabeça de tubarão-cachorro. Tubarão-cachorro. Tubarão-cachorro, Na verdade, em inglês chamam de tubarão-crocodilo, né? Um jacarezinho ali. É uma mistura. É um crocodilo shark, porque ele tem esses dentes bem proeminentes, tá? Mas aí o que eu queria, quando falou de mobilidade tônica, eu lembrei das ampolas de Lorenzini. Sim. Sim, as ampolas de Lorenzini, a gente só tem essa cabecinha aqui, né? Mas quando a gente vai fazer as ações, a gente tem as cabeças maiores e bem de pertinho dá para ver uns porozinhos que o tubarão ele tem nessa parte do aqui eu não sei se a galera de casa vai dar para ver, mas eu tô vendo aqui os vários pontinhos, né? Que são como se fossem poros. Sai tipo um gelzinho, se a gente aperta assim, sai um gelzinho mesmo dessa área. E ele é como se fosse junto com a linha lateral, né? Atua como sexto sentido do tubarão. Tem a ver com a parte nervosa, né? Neurológica do bicho. Isso. E um exemplo. Qual é a real função, para que a galera possa entender, dessa ampola? Aqui muita gente faz, poxa, o tubarão, cara, como é que ele tá lá embaixo, às vezes descobre que você está aqui mais próximo, ele chega junto para poder investigar. Qual é a importância disso aqui para o bicho? Então, como eu falei, ele atua como um sexto sentido, né? Então, junto com a linha lateral, ele consegue sentir, por exemplo, tem um peixinho lá que se liga no tubarão e se esconde debaixo da areia ou atrás da pedra. Então, ele consegue sentir a vibração, sabe, do animal. Ele consegue se ligar que ali tem alguma coisa que está pulsando, que está batendo. E aí ele vai lá e consegue descobrir que alguma coisa embaixo daquela areia tem ali para ele se alimentar. E o tubarão-martelo ainda é mais especialista nessa parada aí, né? Ele tem como fosse o radar amplificado, né? Exatamente. A gente está trabalhando, né? Lá no laboratório aqui. A gente tem um material muito maior, mas é difícil. Sim, mas também aquela cabeça é o martelo de toque que vocês têm ali, que aquele é grande, viu? Quantos metros tinha aquele bicho que tem lá no laboratório de vocês? Eu lembro que a cabeça, galera, o martelo é deste tamanho aqui. Impressionante. Eu não tenho uma exatidão daquele animal, não, porque como teve algum material que a gente tem, né, como o material daqui de Pernambuco, que veio do Protuba, mas assim, a coleção do NEA, ela tem 363 itens, exatamente, né? Então a gente tem tanto indivíduos inteiros, mas né, isso aqui como é embrião. só parte. Isso é embrião. Porque assim, a gente tem uma dificuldade, de certa forma, de manter esse material dentro da universidade. Então imagina um aquário com um tubarão inteiro grande. Como manter, como manejar. É difícil isso, assim. Mas seria foda, hein? Seria. Seria acho fantástico. que a Univale é uma das poucas que tem, efetivamente, o que é que falta para que vocês possam manter? É o que? Financiar esse aquário ou é dar a manutenção dele do dia a dia? O tudo. A gente tem, você, né? Eu vi aquelas cabeças lá. O que é que aquela cabeça, vamos ser assim, vamos para a parte financeira. O que é que aquela cabeça ali dá de despesa para você manter ela ali intacta? Tem que trocar o quê? O líquido? Desde que ela chega, né, ela precisa ser triada. Então, ela precisa para ela ser cortadinha e ser organizada para ela ficar retinha ali no fundo do aquário. Então, é bisturi, né, é esse material de luva. Isso já começa daí. Então, depois ela vai ser fixada no formol por uns 48 horas aproximadamente, para depois a gente colocar no álcool. Só que esse animal... No caso das cabeças, né, como elas são muito grandes, muitas vezes a gente também penetra exatamente, o formol e deixa por muito tempo. Porque, não é só assim, deixar submerso, ela tem que injetar. A função do formol é paralisar a necrose. A necrose, justamente, para não ficar podre. Apodrecer. Então, até a gente conseguir fazer que esse processo ele se irradie por todo o animal, porque, assim, quando você trabalha com, sei lá, uma gônada, né, um aparelho reprodutor, um olho, é pequenininho, então você coloca, é mais fácil. Mas quando é um animal só para inteiro... a galera, a gônada que ela tá falando é o ovo do bicho, tá bom? Ovo, ovário, nessa parada. Testículo, E aí, a
gente geralmente trabalha com 48 horas, mas quanto maior o animal, maior vai ser esse tempo de formalização e de processo também de produção até chegar, né, ao ponto que a gente fala, não, a partir daqui ele não vai mais necrosar, ele não vai ficar, né, mais podre, que é a preocupação da gente, e a gente começa a colocar no álcool, que é para conservar. O álcool porque é uma conservação. coisa, eu entendo que a conservação desses animais e a educação ambiental é importante não só para eles, não só para o meio ambiente, não só para toda a sociedade, mas também para aquela galera que trabalha na indústria de pesca. Porque está tudo dentro de uma cadeia alimentar, está tudo atrelado. Então, uma empresa dessa, pronto, estiver assistindo a gente aqui, uma empresa dessa de pesca, o cara quiser assim, eu vou financiar, vamos montar um aquário gigante e o próximo tubarão que aparecer aí capturado, se for grandão, vamos colocar ele aqui dentro da universidade, cara. Porque, um exemplo, do meu ponto de vista, vocês, a Universidade Recife, hoje eu estou muito íntimo. Joãozinho, você é um cara moderno, um cara jovem, tá certo? Pensa na frente do restante da galera, que é mais arcaico, é velho, feito eu. Então, como você é um cara moderno, um cara jovem, Pernambuco já devia ter um museu fuderoso de tubarão, velho. Fica a dica. Não é? Caras, e eu ainda digo mais, era para ser ali no Dona Lindu. Local melhor não teria. De frente ali o mar de Boa Viagem, o bar, isso é a vontade de tomar uma. De frente ali o mar de Boa Viagem, um local onde tem um público, uma visitação gigantesca. Se ligou? Então era para ter um museu ali, que esse museu, quem ia tomar conta seria vocês. Claro, galera da os universidade. biólogos aí para ser contratados. Pois é. Olha, isso ia fomentar o trabalho, isso ia aumentar o turismo. Imagina que esse museu também, eu vou dizer mais, tem uma galera que eu vou até trazer ele, coloca a nota e sair, Ananda. Vou chamar um amigo meu aqui que ele trabalha com arte, com artesanato, só que artesanato em proporções gigantes, que é Leopoldo Nóbrega. Leozinho trabalha com um projeto, velho, fuderoso, cara, sensacional. E aí eu posso até falar com ele para, bicho, por que não construir, até, já que não pode, fica tão difícil você pegar um bicho vivo. Manter você vivo pegar uma réplica, velho, desse bicho gigante, você colocar em tamanhos reais. Imagina, todas as espécies que estão presentes no Brasil dentro de um museu, e você pegar esse museu e mostrar assim, desde o menor até o maior, que a galera pudesse tirar foto, perceber esse tamanho. Cara, isso seria poderoso, velho. Parecido com isso no Tamar. No Tamar sim, com as tartarugas, não é? Não, eles também têm espécies de profundidade, né? Que são um público um pouco diferente, mas que também é pouco conhecido da população. E eles fizeram um trabalho incrível de criar réplicas, porque, né, manter esses animais, de fato, é muito custoso e muito difícil. Imagina, tá acostumado a viver livre no ambiente, ficar preso, nem acho justo. Quando eu falei o animal vivo, era um animal assim, no formal. Sim, vivo não, né? inteiro, era isso que eu queria dizer. Mas aí essas réplicas de estarem lá, numa exposição, das pessoas tirarem foto, um bannerzinho, né, com as informações. Como ela em Noronha também, né? Como no Museu dos Tubarões em Noronha. Inclusive, só contextualizando também essa questão dos museus, eu tive a oportunidade também de fazer uma especialização em museus, identidades e comunidades pela Fundagem. E os primeiros museus, né, a temática deles abordava essa questão ambiental, né? Por incrível que pareça, não trazia arquivos e artigos antigos de peças ou de pessoas individuais, não era trazendo a questão do meio ambiente. Que então, massa, que a gente isso. pudesse ter isso ia ser incrível. E isso ia ser muito bom. Feito a gente tem aqui o Cais do Sertão, sim, o Museu do Frevo, porra, tá perdendo tempo, meu irmão. Bota o Museu do Tubarão. Incluir o sistema do turismo, com certeza. Entendeu? Porque isso aí vai fomentar muito o turismo. Pô, já tá ligado aquela camisa que tem, te pego na volta, tá ligado? Pô, a gente poderia fomentar muito mais isso e a galera inclusive trazer artesãos cara. Locais, né, que produzem coisas com esse cunho, né, do tubarão, para também tá ganhando com isso, né? Então dá para mobilizar uma cadeia falando de economia muito grande. Isso é foda, que se fosse aqui do lado, na Bahia, sabe, pô, já tinha um trio elétrico de tubarão, meu irmão. Eu ainda tenho algo a complementar, porque a gente tá falando de turismo, mas também tem um turismo subaquático. Recife é a capital dos naufrágios, né? A gente tem o pessoal da GEDAICT, que também trabalha em parceria com a gente lá do nosso laboratório, o professor José Carlos, que faz essa parte não só do turismo, mas também da pesquisa científica, né, de fazer mergulhos. Então, assim, tem tanta gente que vem de fora para Recife só para mergulhar.
na possibilidade de encontrar um tubarão. Sim. E outra coisa, e o que eu acho bacana nisso, eu também faço, também sou mergulhador, e aí eu sempre tento pegar os alunos e colocar os alunos para fazer uma coisa diferente também. Vamos mergulhar. Uma vez eu levei um grupo de 9º ano. Eita, que festa. Para Porto de Galinhas, tá certo? E aí a gente foi para uma parte de mangue, e depois de uma parte de mangue a gente ia estudar algumas regiões de corais. Recife. Só que aí eu fiz uma parceria com o pessoal da empresa de turismo lá, Guinness, ainda lembro o nome, e de mergulho, na empresa de mergulho, turismo e mergulho, e eu coloquei os pirra para mergulharem. Claro que os pais autorizavam. Claro que é aquele mergulho guiado, né? Com um mergulhador, ele fazendo o guia dele voltando. Quando esses pirra afundaram, eu olhei assim de que merda eu fiz. Meu coração comecei a ficar nervoso. Responsa, né? Responsa, né? Mas depois que eles, mesmo o pai assinando, né? Depois que eles voltaram tudo louco, surreal. Professor, que negócio. E alguns deles hoje em dia também são mergulhadores. E para você ver como é bacana você conhecer isso. Imagina você conseguir fomentar o ecoturismo de mergulho com tubarões, que tudo bem, não, mas o pessoal quer ver o tubarão-tigre. Quem disse que o cara quer ver só o tubarão? O cara quer ver o tubarão, velho. Se você vai mostrar um tubarão lixa, tá certo? Que vai ter, com certeza. Que vai ter, com certeza. Com Eles certeza. são gigantes. Então, assim. isso aí já vai saciar você levar uma recordação, uma foto. Caramba, eu acho isso aí. Eu também faço mergulho com o pessoal da Projeto Mar, e eu acho que isso é muito, a gente precisa acordar para isso. Eu acho que Pernambuco está marcando toca, né, no que diz respeito a esses bichos aqui, porque isso aqui é uma mina para que a gente possa fomentar o turismo, a educação, a pesquisa, tudo do estado. Exatamente tudo, eu concordo. A Eu sou economia. apaixonada. Sou uma pessoa já apaixonada pelos tubarões. O que é que a gente trouxe mais aí que a gente pode mostrar aí pra galera? Eu vou colocando aqui atrás, porque a gente vai... Sim, só uma coisa. Pronto, boa, mano. Que é uma coisa que a gente terminou, eu falei, a gente terminou nem concluiu, porque tanta coisa, o pessoal fica louco. Mas agora é hora. Essa diferença de mandíbula, olha a proporção dos tamanhos, né? Essa diferença de mandíbula, dos dentes, ela tem a ver com a alimentação do animal. Não é isso, Polly? Isso, exatamente. Deixa eu tentar Vai ajustar explicando aqui. aí pra galera ver. A gente Olha só, cara. trouxe uma diversidade para vocês poderem observar, Não. porque... Isso aí é o que a gente chama de um guaru. Hoje, fala isso não, bichinho. Quando a gente fala de tubarões, né? As pessoas acham que é uma coisa só. E eu, como assim é uma coisa só? Como é que a gente pode tratar de uma única maneira, né? Se de repente a gente tem uma diversidade tão grande. A gente tem... acho que o último levantamento foi de 2016, mundial. E a previsão dele era de cerca de 550 espécies de tubarões. Então, Sim. A gente tem os condrictes, né? Que são os tubarões, raias e quimeras. As de quimeras, que são peixes em geral de profundidade muito menos conhecidos. Tem cerca de 50 Vocês espécies. têm lá quimeras ou não? Tem uma quimera. Uma quimera, sim. Ela é bem tão rara. difícil de você encontrar, não é? É bem difícil. Pessoal, o condricte é um peixe que ele tem um esqueleto cartilaginoso, né? 100% cartilaginoso. Isso. Como a nossa orelhinha, né? Isso. narizinho. Inclusive essa mandíbula que eu estou segurando aqui, isso aqui é cartilagem? Isso aqui é tudo cartilagem. Tudo cartilagem. Cartilagem. E aí, desse total, a gente também tem as raias. E eu vou botar elas aqui na frente. Então, uma fileirinha aqui, quase um trenzinho. Tô tentando. Aqui a gente tem as raias, né? Elas são mais numerosas, apresentam uma maior diversidade. Mas imagina, de um geral são 1.200 espécies, né? 50 de quimeras, 600 de raias, cerca de 550 de tubarões. Como é que a gente quer tratar todo mundo igual exatamente, com a mesma maneira de manejo, né? De captura, de pesca, de mergulho? Então, assim, a gente precisa lembrar que eles são diferentes. E essas diferenças a gente pode observar também a partir da dentição. Então, aqui a gente tem a dentição das raias. Essa dentição da raia, ela parece uma lixa, não é? Eu vou entregar a minha idade, parece um rapacoco. Tá ligado, né? Pessoal, minha avó usava muito isso na época junina. Então, olha para aí como é interessante.
E assim como os tubarões, ela tem várias fileiras de dentes, né? E várias séries de dentes também. Aí tem aquela historinha, né? Quantos dentes tem um tubarão? Aí eu disse, gente, é muito difícil saber exatamente se a gente não estiver trabalhando com uma determinada espécie. Aí aqui a gente tem esses dentes... Mas mais de 100 fácil, né? Tem mais de 100. Fácil. Tem uma espécie que eu trabalhei recentemente no meu doutorado e ela tinha cerca... A gente conta... Como se fosse um quadrante, sabe? Então, direita, esquerda, superior, direita, esquerda, inferior. E em cada um ela tinha cerca de 23. E era uma espécie relativamente pequena, né? Uma espécie 23 multiplicado por quanto? Aí 23 e cerca de 6 fileiras. Então, 23 com 23 dá 46, vezes 6 em cima, né? E 46 vezes 6 embaixo. Então vê aí, Nada. 46 vezes 6 de cima e depois multiplica por 2. Por 2, exato. Dá quanto isso aí? Eu sou craque em Até matemática. sou boazinha em matemática, né? Mas chega uma hora que... 552. Uma espécie pequena, 552 espécie pequena. dentes, lambendo o seu bracinho na praia da igrejinha, daí você tira. Por que o prejuízo, né? Exatamente. Essa terceira mandíbula também é raia, não, né? Não, aí justamente essas duas aqui, né, que são de raias, vocês veem que Essa os é dentes são bonitinha, mais essa aí, achatadinhos, Essa né? maiorzinha da raia é bonitinha, É linda, viu? né? E aí, por quê? Porque a alimentação delas são mais de crustáceos, pequenos peixes. Então, assim, quando a gente vai pra praia, ninguém vai comer caranguejo com um garfo, né? Deixa eu pedir um usa favor a vocês, que a produção tá aqui falando comigo assim... Para você que deu vir só mais um pouquinho para cá, para a gente pegar o ângulo da câmera. Pode deixar isso aí, Rui. Deixa aí, que hoje eu tô virado no modo de coentro. Tá tudo assim. Então, pronto. Massa. Pegaram? Peguei. Esse aqui não tem. Tô vendo os dentes. Então, esse foi justamente uma das espécies que eu trabalhei no meu doutorado recentemente. É uma espécie de profundidade. Peraí, então essa aqui tem 500 dentes. Desse grupo. Desse grupo, então, Faz desculpa, parte você vai desse uma gênero. porcaria desse tamanho tem 500, ralinho um tubarão branco. Exatamente, é nesse nível aí. Qual é essa espécie? Então, esse aqui é um tubarão de profundidade. Eles vivem a partir dos 200 metros de profundidade, né? É do gênero já é Squalus. zona afótica, né? Já não entra que quase não tem luz, nada. quase São os luz. filhinhos de pólen. Então, Isso. e outra coisa que... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu trazer para cá. Ok. Inclusive, esse aqui também é espécie de zona abissal, não é? Zona mais profunda. Exatamente. Porque, galera, o olho do animal diz muito também, não é? Muito, exatamente. Quanto menor for o olho, é que eles são mais pelágicos. Quanto De maior maneira o olho, geral. ele é de mais profundidade. Mais profundidade, Isso. né? E quanto menorzinho, como é o tubarão lixa, né? Que a gente vê Sim, bastante dos mergulhos, é ele mais- menorzinho, ele tá ali mais perto do substrato, mais perto da costa. Ele está no limbo. Então, quando ele está mais profundo, ele vai apresentar esse um olho. olhão. Por Tem isso que o essa tubarão tendência. branco, aquele olhão Olho pretão, gigante. né? Cara, E eu tem acho aquele do maco surreal, também. né? A do maco tá... Não tá aqui, não. Tá não? O do maco Tá não, aí tá nos Tá a aquários. mandíbula, né? marcada aqui, arcada. né? Que também tem a ver os dentes. Pode né? se chamar de mandíbula? Pode. Porque a mandíbula é mais essa estrutura, uma de superior Externa. e inferior, né? Chama de arcada por causa Arcada é tudo. do... Que tá com os dentária, dentes também, não é? Aham. Aí, esse daqui, né, como a gente estava falando dos de profundidades, e aí ele faz parte, né, da mesma família, que é a família Squalidae. Não é a mesma espécie, mas é da mesma família, de animais que apresentam espinhos, precedendo a nadadeira dorsal. Que Então, aqui em louco isso, cima, ele velho. tem esse espinho. Eu trouxe esse daqui, que é maiorzinho, porque é de outra espécie, Olha, e fica vê- mais fácil de Vê observar. como a biologia Cara, Perfeito. perfeito. Eu não conhecia isso, velho. Vocês não têm ideia a quantidade de mensagens que eu recebo por dia. Que bicho é esse? Que bicho é aquele outro? Que bicho é aquele outro? Tem que saber de tudo. Que cobra é essa? O cara tira a foto 10 metros de distância da cobra que ele fica com medo. Aí ele quer que eu descubra que cobra é. A cobra tá lá embaixo. Não tem condições, né? Mas já te mandaram uma aposta de um peixe, te perguntaram qual era o peixe. Não, mas já mandaram a troca de pele da serpente. Olha, essa serpente trocou de pele aqui. Que serpente é essa? Eu digo, Me até ajudem, dá né? para descobrir, mas vou ter que pegar um livro para poder ver a contabilidade de escamas, ver o tipo de escama de cabeça. Pô, então não tenho tempo para estar fazendo isso, né, galera? Por favor, ajuda. Me ajude. E qual é a função disso aqui? É defesa? Então, defesa, a Que negócio princípio, louco, né? cara. A gente consegue observar os espinhos, principalmente nesses animais mais primitivos, né? Os tubarões, eles
são de mais de 400 milhões de anos, né? Eles estão aqui na Terra, então eles evoluíram muito. Então a gente tem essa diversidade. Essa diversidade a gente consegue observar tanto espécies que ainda apresentam espinho como aquelas que não apresentam. A família Squalide, ela é caracterizada, né, por indivíduos, por espécies que apresentam espinho, precedendo pelo menos a primeira nadadeira dorsal. Que bacana. Inclusive, existem raias, a maior parte delas, que também tem espinhos. Exato. E algumas pessoas acham que o espinho é venenoso, né? Que as raias têm espinho venenoso. Mas são as bactérias, né, que estão presentes ali, que podem causar uma infecção grave. Eu já vi muita gente com uma difícil cicatrização por causa de ferroada do espinho de raia. A gente tem algumas raias, eu não sei, não é muito da minha expertise falar sobre raias de água doce. Então, realmente eu não sei sobre os espinhos dela. Mas, de maneira geral, o grande problema é que no espinho da raia tem espinhozinhos, a gente chama de córneos, né? E aí, quando ele entra, quando sai, ele sai rasgando. É porque ele rasga para entrar e rasga para sair, né? De maneira diferente. Aí, enfim, essa aqui, né, era uma curiosidade que queria trazer para vocês, que são animais que vivem na costa de Pernambuco, mas as pessoas acham que na costa de Pernambuco só tem tubarão-tigre e cabeça chata. Sim. E não é. A gente também tem os esqualos, né? Traduz aí, o que seriam os esqualos? Esqualos a gente chama de cação-bagre, que são justamente... Aí vem aquela história de cação e tubarão, que são tubarões, né, que apresentam esse espinho antes da nadadeira dorsal. Certo. Então o pessoal chama de cação-bagre, só que são várias espécies, tá? Eles, de maneira geral, são pequenos, não passa de 1 metro. Desse daqui, ele tinha cerca de 60, 70 centímetros. Você falou um negócio que gera uma confusão constante na galera, porque acha que cação é uma espécie de tubarão e não sinônimo da palavra tubarão, não é isso? Então, muita gente confunde isso. Cação é o filhotinho, é ele menorzinho, né? Mas de qualquer espécie, né? De qualquer espécie. Inclusive, saiu até um estudo, não foi? Dizendo que nós, brasileiros, consumimos grande parte do que a gente acha que é peixe, a gente consome carne de cação, que é tubarão filhote, né? Sem saber. Naquelas postas. Essa semana saiu um estudo da BBC falando sobre isso. E o grande problema é que os tubarões, eles, de certa forma, devido à poluição que é ocasionada dentro dos oceanos, eles também são muito bioacumulativos, né? Exatamente. Exato. Tem vários estudos em relação a isso também. E, assim, né? A gente literalmente é o que a gente come. Total. Né? A gente é o que a gente come. Então, deixa Voltando eu ver. nesse tour aqui, né? Ainda passando pelos tubarões de Recife. Aí esse daqui é uma arcada de tubarão acronotus, que é o tubarão flamengo. E aí ele meio que ganhou esse nome porque... Igual a torcida do Flamengo, que tem em todo lugar. Então, todo mundo conseguia encontrar esses animais aqui muito facilmente. São os animais que, em geral, quando acontece um incidente com tubarão, as pessoas saem para capturar tubarão achando que eles são culpados. E quem são capturados são essa espécie que não tem nada a ver. Né? É o tubarão Flamengo. Ele é de pequeno porte, né? Não passa nem de 1 metro. Aí a gente vem para cá... Os dois grandes responsáveis, né, os dois envolvidos de fato com os incidentes, que são o tubarão-tigre e o cabeça chata. O que é que justifica, Polly, ter essa diferença nos dentes? Na dentição. Na dentição. De maneira geral, a alimentação. Lembra que eu falei da raia, que eram mais crustáceos, dentes um pouquinho mais, né, achatadinhos, não fazia sentido dele ser tão alongado. Então, a dentição está muito associada à alimentação. O tubarão-tigre, ele é conhecido como o lixeiro dos mares. Exatamente. A gente tem até umas imagens que a gente usa bastante, né, nas palestrinhas que a gente dá para as crianças, que tem um estômago no tigre, nas antigas, encontra até aquelas armaduras, sabe? Aquelas armaduras medievais. Caramba! Então, ele realmente sai nesse fluxo do tráfego marítimo, bastante, come tudo que vem pela frente, né? Então... prejudica bastante, como você me falou. A pergunta é, será que tinha uma pessoa dentro daquela armadura? E já era, Eu né? acho que não. Então, mas e por que essas dentições assim tão... Porque, olha, eu acho que o tubarão-tigre é um dos que tem as dentições mais diferentes. Mais bonitas, né? É bonita, ela é diferente, ela é bem pro lado, né? E perceba que a arcada dentária dela vai... Lembra alguma coisa pra tu, esse dente? Que a gente usa bastante, né? Que lembra alguma coisa?
Ele fala que hoje é sexta-feira. De sexta, a gente mostra um dente desse e não lembra de nada. Lembra um abridor, Um não? abridor, sim, lembra? Lembra um abridor. É porque essa parte do abridor é para abrir a lata, né? não é A parte que eu cerveja, né? lembro é que isso aqui. Aqui parece, né? O cara bota aí, paf, agora sim. Então, o tigre, ele se alimenta principalmente, assim, não principalmente, mas um dos principais itens alimentares deles, né, da espécie, é tartaruga. Então, assim, a tartaruga em si é só o casco. O que ela tem de carne fica ali dentro. Então, Sim. ele precisa ter uma ferramenta Pra para acessar quebrar. aquela carne. Caramba, velho. Entendeu? E outra, aquela carapaça dura. E é como se fosse exatamente o garfo e a faca, né? Sim. É o garfinho que segura e a faquinha que Que encerra. serra. Né? É um... Olha, eu vou fazer um negócio pra você. É uma perfeição, Olha né? isso aqui. Eu fiz isso lá com a galera da Recife Ordinária e eu sei que isso aí, a galera... Olha isso aqui, irmão. Meu Para amigo. dimensionar Só para o você ter tamanho uma dessa ideia, boca. o que acontece. É claro que esse animal ele não ataca assim de lateral, né? Não. Ele ataca de frente. Mas para você ter ideia da proporção. Para você ter uma ideia, tem que ter muito cuidado, porque machuca. Machuca. Verdade. Isso aqui, segurando, Oxi. pegando na... É por isso que arranca fácil a mão da galera. É. Arranca muito fácil. E um bicho desse porte, imagina só, você começar a imaginar um corpo aqui para que dê conta dessa arcária dentária. Então, um bicho muito grande. Então, um bicho desse, saculejando embaixo d'água, Muita pegando força. na... Cara, não tem bom não. E assim, André, a gente que tá vendo aqui, né, essa serrinha e esse pontiagudo já tá bem machucadinho, né? Porque tanto que a gente leva pra Sim. exposição, que o Sofrido. pessoal pega, que tira, que cai. Então, assim, nem se compara, né, na realidade, como isso é afiado, como isso é... E sem contar que vai renovando, que vocês falaram, né? Exatamente. Exatamente. E tem os de trás que são mais afiados, não quebraram. E aqui de um cabeça chata, a alimentação dele é mais em relação a peixe do que exatamente a tartaruga. Mas a gente vai ver que a parte de cima ela é maior. E a de baixo é quase um espinho, um espeto. Isso, e é mais alguma coisa? Não, é que ela é maior, né? Ela é serrilhada. Então, aqui a gente tem... Por exemplo, pega do maco aí, né, Mari? Que é um tubarão de profundidade, né? Então os dentes são bem maiorões, Esse né? bicho aqui. Então ele também se alimenta de peixes bem maiores, né? Esse é um míssil, ó. Olha só, galera. Saca a diferença É um aqui míssil mesmo, da literalmente. estrutura, da largura, né, dessa arcária dentária e essa aqui. Olha como ele é estreito, né? Um bicho, assim, um animal totalmente com um corpo Pra mim é um dos mais hidrodinâmico, né? lindos, assim, né? Eu Particularmente. também acho ele acho muito massa. Ele velho, tem os muito lóbulos massa. da nadadeira caudal dele bem proporcional, o que proporciona ele também ser um míssil, como você disse, né? Ele é o tubarão mais veloz Tu sabe de todos os dizer tubarões. qual a quilometragem que ele De atinge? quilometragem. É aproximadamente 40, é, Paulo? Eu acho que é entre 30 e 40. 30 e 40, é. Ele é bem rápido. Caramba. É um mísselzinho Fórmula dos mesmo. É. mares. É isso aqui. Dentro, Acho você ele fala assim, mas 30 e 40, a gente num carro é lento, meu amigo. 30 e 40 embaixo d'água, meu amigo. Você não tem ideia não que é isso não. Que consegue. Eu mesmo, acho que já não é o medo da gente, né? Não passo nem de 1 quilômetro se Cara, brincar. Deixa eu perguntar uma coisa. Foi pintada? Não, é o esmalte Não. dele. Lindo, né? Então, Muito aí, bonito. Esse material daqui, em geral da costa de Pernambuco, eles foram provenientes, né, tanto do Protuba como do projeto da mensagem de profundidade, que era esse processo de conhecer quais são as espécies. As espécies estavam sendo capturadas para que no futuro a gente possa fazer um trabalho já com a metodologia não letal, né, de marcação e soltura. Esse daqui é diferente, ele já é uma espécie mais oceânica, a gente não encontra exatamente ele aqui na costa, né? Então, a gente tinha uma parceria também com o governo federal, era o Probordo. Esse projeto ele consistia em que observadores de bordo, geralmente engenheiros de pesca, biólogos, mas enfim, pessoas formadas, elas eram capacitadas e elas passavam durante um período no mar acompanhando a pesca de atuns e afins. E aí, eventualmente, quando o animal ele era capturado, eles mediam, identificavam, pegavam um aparelho reprodutor para que a gente pudesse estudar. E aí, como o animal já vinha a óbito porque ele era para pesca, né? Então a gente acabava também pegando a arcada
preparada para fazer esse trabalho de Sim, educação ambiental. claro. Imagine quantas vezes tu ia conseguir ver, de fato, uma arcada de um maco na tua vida se não fosse o núcleo da educação ambiental. Se não fosse a última vez e a última visão da sua vida, né? E, meu amigo, um bicho vindo assim. Imagina, vem de frente pra tu assim. Ó, dava bem demais, dava não? Misericórdia, velho. É um negócio surreal. Eu tenho que fazer uma foto. Assim eu fico mais tranquila do que a outra. Mas enfim, agora, são dentes de verdade. Já que você falou aí, eu vou pedir duas coisas para a gente poder dar uma olhada, já que você falou aí sobre o órgão genital, e eu queria que a gente falasse um pouco, você falou também sobre o fato de vocês fazerem a marcação, né? Então tem as barbatanas onde vocês fazem a marcação. Olha isso aqui, galera. Muitas pessoas perguntam se é verdade ou não, porque eles têm 2 pênis. Exatamente. Não é? Você que está em casa vendo agora, que tem um só e mal funciona, o tubarão tem 2, meu amigo, e 2 que são funcionais. Funcionais. Então, é um amor selvagem, né? Quando eles vão copular, ele realmente... Morde a fêmea, né? E a fêmea, ela tem essa região da cabeça que é onde ele realmente segura ela com os dentes. É mais grossa do que o do macho, né? A pelezinha dela, do cangote dela, sim, é mais grosso porque mesmo. Porque é um sexo selvagem. Para ele poder segurar e inocular, né? Um dos pênis, né? Como você bem disse, quando um não funciona, o outro ele vai funcionar. Então, todo tubarão eles vão ter 2 machos, né? Aparelhos reprodutores chamados de clasper. Esses claspers, na hora da penetração, entram os 2? Não. Ou um ou outro. Sim, também é demais, né, André? Pô, o cara já tem 2, ainda quer que os 2 façam ao mesmo tempo. Aí não era uma relação, era uma suruba. Mas deixa eu perguntar outra coisa em relação a essa condição. Os clasperes, eles são modificações também de barbatanas. Evolutivamente ou não? Os clasperes, eles são uma projeção, né, dessa nadadeira pélvica, que fica certo. nessa região... De trás eu aqui. Um embrião, que talvez consiga ver. Então... Ele pequenininho assim, não sabe nem para dizer se é macho ou se é fêmea, dá para dizer? Sabe. Já dá? Ele já tem identificação? Sabe. Essa então, daqui, isso aí por exemplo, é uma fêmea. Ele não tem os clasperes. consegue ver. Tem alguns embriões que são menores, né, em outras espécies, que é mais difícil de ver. Por exemplo, esse daqui é um embrião, é uma outra espécie. Ah, que bacana. Polly, mostra isso para a galera. Deixa eu só ver se eu consigo ver. Acho que esse é um macho. Deixa eu ver. Até porque ele tem aqui, isso é o vitelo. Isso é o vitelo. Galera, então, o vitelo, só para vocês entenderem, é a reserva nutricional que o embrião tem. Porque existem tubarões que são vivíparos e tem tubarões ovíparos, não é também? Exato. Qual seria a espécie aqui? O tubarão-tigre, ele é vivíparo? O tubarão-tigre é vivíparo, aplacentário. Inclusive, rola uma competição dentro do ventre materno, é isso? No caso do tigre, não. A gente tem desse daqui, do tubarão-cachorro, que rola essa competição que a gente até chega a chamar de canibalismo ultrauterino, né? Certo. Mas, efetivamente, é muito mais fantasioso do que a gente imagina. Então, a mãe, ela vai enviando ovos para o útero, e aí o animal mais desenvolvido, ele acaba se alimentando desse ovo. Não necessariamente ele come, né? Tipo, faz um canibalismo efetivo. Total. De vou caçar o tubarão, sim, entendeu? E aí, nesse caso aqui, a gente também é uma viviparidade, porque todo animal que se desenvolve dentro do corpo da mãe, ele é vivíparo, né? E todo aquele que a mãe põe os ovos para fora e o desenvolvimento é dentro só do ovo, o ovo não está dentro do corpo da mãe, é ovíparo. Para academia, a gente já não usa mais ovo vivíparo, que eu acho que é um termo que sim, seja muito comum para vocês. Para a gente já não é aceitável. E aí, a gente vai ter esse daqui, ele não tem um contato com a mãe, né? Ele está lá dentro do corpo, mas toda a nutrição, todo o alimento, até ele ficar pronto para a postura, é nesse ovinho aqui. E o ovo que ele coloca, ele deposita esses ovos aonde? Ele vai ficar perguntando, o bicho vai jogar no mar, vai arrastar, onde é que ele termina colocando esses ovos? Ele tenta deixar, a fêmea, no caso, né? Deixa em lugares mais seguros, assim, né? Coral. Um pouco mais abrigados, isso. Onde, de alguma forma, eles não estejam à deriva completamente, né? Então, de alguma forma, está protegido.
Olha, é muito assunto, é muita coisa que a gente tem para falar, a gente já está falando aqui há horas. Aí o furo do piercing aí. Pois é, para que a gente possa... Eu vou ter que marcar outro podcast com vocês para a gente trazer mais informações para a galera, mas só para vocês entenderem, galera. Olha só, isso aqui, se eu fosse... Pronto. Olha, se eu fosse tubarão... Corrija se eu estiver errado. Essa aqui é daqui, né? Peitorais. Peitorais, né? peitorais. Então, ó, saca só. E essa aqui é o que todo mundo... Eu acho que a galera do Recife pensa isso. Acha que essa danada barbatana, ela sempre vem aparecendo. Eita, eu vou entrar no mar... Porque antes de eu vir, quando eu ver, dá tempo eu correr, né? Ela tá vindo, ele já tem uma conexão, acha que aqui é uma caixinha Bluetooth, onde vem dan, 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 e ele vai chegar próximo de você e vai lhe comer, vai lhe morder, achando que você é alimento. Mas, galera, isso aqui, geralmente ele vem por baixo, né? Para poder, onde ele vai pegar suas presas, dependendo da espécie. Né? Dependendo da espécie. Depende muito do hábito do animal, né? Se ele vive mais na superfície, para caçar, enfim, ou até para descansar, ou se ele é mais uma espécie de fundo. Mas, de maneira geral, toda a movimentação do tubarão acontece muito debaixo d'água, literalmente, né? Sob a água. Então, a gente está ali de fora, não está vendo nada. Só que ali ele já mostrou posicionamentos do corpo diferente, né? O corpo fica mais arqueado. Já pro ataque. Isso, se curva, né? Ele tem uma forma... igual um cachorro, por exemplo. Igual uma serpente, quando vai dar um bote, que ela também se posiciona, ele já fica pro processo de ataque, só que a água turva, o cara não vê nada e quando menos espera, está sendo surpreendido. E aí também, para deixar bem claro, né, também é importante a gente falar que o tubarão, ele nem gosta da carne da gente, é tão ruim, o ser humano é tão ruim, que nem a carne da gente presta, né? Então, como ele sente o gosto mais na parte da faringe, ele sente e regurgita na maioria das vezes, né? Então, claro que já fez um estrago grande, mas ele não... Nós não fazemos parte do hábito alimentar dele. Ainda né? tem aqueles que é tão ruim, a energia é tão ruim que ele não chega nem perto. Tu é doido, vou nem investigar aqui. É o chatinho de pessoa. Agora, ó, esses furinhos aqui, vocês falaram, é justamente onde vocês encaixam o transmissor para que você possa analisar onde está a posição do animal. Que isso aí ia ser muito importante para evitar ataque no litoral de Pernambuco. Exato. Concorda? A gente tem um trabalho de estudo, né? Assim, quando a gente fala de mar, tudo é muito caro, né? A gente tem que pensar do custo de maneira geral. Mas quando a gente fala de trabalho de marcação, ainda é mais caro, porque esse material, de maneira geral, é importado. Então, a gente precisa trazer de outro local, a manutenção. Quando dá problema, também precisa mandar, geralmente, para os Estados Unidos, né? Então, tudo isso é um custo bastante alto. Mas a gente costuma marcar os animais, então tem vários tipos de marcações. Tem uma marcação que eu boto aqui e aí toda vez que ele passa por esse local, ele vai registrando. Opa, passou. Então é presença e ausência. Se o animal passa, diz que aparece. Sim. Um pouquinho parecido com o Google Maps, sabe? Sim. Que a gente vai dizendo todo lugar que você passou, basicamente aquilo. E tem outros tipos, né? Que quando ele chega na superfície, ela emite um sinal para um satélite, o satélite pega aquele sinal, pega as informações, né? E a gente consegue acessar do nosso próprio computador. Sim, total. Sim. E isso aí, por exemplo, vocês sabendo que o animal está se aproximando do nosso litoral, teria como disparar um sinal, que esse sinal faria com que, tipo Steven Spielberg, né? Como é na Austrália. Que sai daí, miséria, né? Ó o Por aqui tubarão poderia ser ratão. assim, né? Não é porque aí você poderia ter um contato direto, um trabalho conjunto com o governo do estado, com o corpo de bombeiro, bota com socorristas, tira todo mundo que o bicho está chegando aí, está se aproximando muito. Claro que não ia zerar, porque poderia acontecer de chegar outro animal que ainda não tem a marcação. Mas, mesmo assim, isso ajudaria a minimizar a condição dos ataques que vem acontecendo aqui com a população, né? Com certeza seria bastante útil, né? Pegando esse exemplo da Austrália que Mari falou,
Na Austrália ou Nova Zelândia? Acho que é na Austrália. Que os animais, quando eles chegam muito próximos, eles emitem um Twitter. Então, as pessoas são muito de Twitter por lá, né? Então, começa a falar, tá por onde, vai mostrando. E isso seria, de fato, né, para mim, uma das melhores ideias para se aplicar. Só que, enfim, é um tipo recurso assim, muito deixa eu ver alto. se hoje eu posso entrar no mar ou não, tem um né? registro como uma tábua Sim, de da mesma maré, forma, fica registrado, sabe? Eu acho que isso é sensacional e a gente poderia tentar catucar mais o governo para voltar esse projeto de vocês, que é impressionante. Bem, eu queria de antemão já agradecer a presença. Paulo e Mari, obrigado. Dava para a gente conversar o dia todinho, fazer 24 horas de podcast aqui falando sobre tubarões. Inclusive, eu já quero marcar para a gente poder ver uma volta com vocês, que a gente possa trazer outros tipos de animais marinhos também curiosos, que eu sei que vocês têm muito lá no laboratório. Falar sobre os tubarões de profundidade. Pronto, pode ser também a gente trazer algo diferente para a galera possa entender que não só é tubarão-tigre, não só é tubarão-martelo, não só é tubarão-cabeça chata, e que as pessoas possam também aprender mais, porque eu acredito que o que eu conheço, eu preservo. É muito difícil você... Eu lembro que às vezes apareciam umas propagandazinhas na Globo que chamam de calhau, que é aquele negocinho, 15 segundos, 30 segundos, estava: preserve o rinoceronte cinza, ele está ameaçado na África. Lembra dessas propagandas? Não lembra não? Ponto velho pra cacete. Então, ele falava sobre isso, então era aquela condição: pô, tu vai falar sobre o rinoceronte, nada contra, você tem que preservar mesmo, mas ele está lá na África, cacete. Vamos falar dos bichos que estão aqui, que são extremamente importantes, a gente precisa preservar também. Inclusive, a Agenda 21, ela é isso, né? Agir localmente para preservar globalmente. Então, se cada um fizer no seu local, de repente está todo mundo, o mundo todo, sendo preservado, lógico. Tipo aquele velho tome conta do seu terreno, entendeu? Que aí, automaticamente, todo mundo tomando conta do seu, o negócio começa a fluir. E o trabalho da educação ambiental é isso, é formiguinha, né? Como o Paulo falou, a gente começa dentro de casa, com nossos pais, nossos irmãos, e tá disseminando essa questão da gente fazer parte desse meio. Porque se a gente não tá nem aí para dentro da casa da gente, a gente não vai estar nem aí para o mar, para a rua, em nada, né? Então, é um trabalho realmente que a gente se sinta parte do mar, né? O mar como nossa casa, como nosso lazer, como, enfim... Total. Eu acho que a gente acabou falando muito, né, dos projetos antigos. A gente vinha falando de todo o material que foi construído, não foi de hoje, não foi só eu, foi Mari. A equipe do NEA, ela passou por gerações, como eu disse. Paulinho começou com o NEA e hoje Paulinho é professor da universidade. O NEA ele trabalha principalmente com alunos de graduação. Então, a gente tem uma gama enorme de pessoas para agradecer por todo o processo que passou, por chegarmos aonde chegarmos hoje. Não foi só eu e Mari, né? Na verdade, efetivamente, Mari é do NEA e eu sou só colaboradora. Eu gosto de tubarões. Vocês estão aqui para representar toda a galera que contribuiu de forma direta e indireta com um projeto que precisa crescer muito mais, que precisa mais visibilidade, que precisa a população acordar para isso e que principalmente os governantes voltarem a investir. E aí, atualmente, a gente está com um projeto, né, que tu tinha falado, precisou ser capturado e veio a óbito. Atualmente, a gente está com um projeto, é um projeto que envolve a universidade, mas também envolve o governo do estado, né, no âmbito de SUAP, que a gente faz um monitoramento da megafauna, que seriam esses animais maiores, naquele complexo, e também tem o pessoal da educação ambiental que está indo para as escolas. A gente agora vai estar com todos os alunos vacinados, a gente já está vacinada, então vai estar com todos os alunos vacinados, podendo, de fato, voltar a ir para a escola, como a gente tinha combinado contigo. Não, os meninos estando vacinados, vamos colocar... Inclusive, eu já quero dizer a vocês que essa semana a gente volta a conversar de novo, porque já alinha tudo para que a gente possa ir, porque eu acho que tem que ir para dentro da escola, não só a escola, para a comunidade, para a galera, tem que mostrar, tem que divulgar. Principalmente. E para a gente finalizar, eu vou fazer o seguinte: cada tempo já está estudando, eu sempre escolho 10 palavras para que eu faça uma palavra e você dá-lhe uma resposta também com uma palavra. Misericórdia. Vamos lá. Tá bom? Então, esse é um quadro, esse quadro aqui é um bate-bola que eu faço, que é chamado Na Bucha. Então, o objetivo da gente é responder o mais rápido possível nesse quadrinho, que bora lá. Eu vou dar vocês, um responde outro. Quem começa? Vai tirar para o ímpar? Ela? Então, pronto. Então, eu vou começar. Primeira pergunta. Primeira palavra. Tubarões. Amor. Massa. Podia ir ela responder. Que dá para responder as duas. Educação ambiental. Extremamente necessário.
Foram 2 palavras, né? Mas é isso. Pesquisa. Fundamental. Recife. Tubarões. Futuro. Investimento. E a última, para vocês duas responderem, Fábio Azim. Gratidão. É acreditar. Eu acho que a palavra certa, assim, que vem muito fundo é acreditar, né? Que a gente, cada um no seu potencial, possa acreditar no outro, no potencial do outro. Porque eu tenho certeza que hoje eu vim aqui com Mari para eu dar o que eu tenho de melhor e para que ela pudesse também proporcionar o que ela tem de melhor, como você também está aqui por isso, né? Toda a sua equipe, cada um está dando o seu melhor. Então, quando a gente acredita nas pessoas, a gente possibilita que elas deem o seu melhor. Então, Mari, Poli, galera da Rural, Paulinho, obrigado. Azim, obrigado por tudo que construiu. Agradeço. E que você também possa acreditar nas pessoas. Acredite nos seus, acredite no próximo, acredite principalmente em você. Porque todo mundo é capaz de fazer acontecer e mudar a história. Agora, para isso, e inclusive para que Fábio pudesse acreditar em vocês, eu tenho certeza que na leitura deles ele percebeu que vocês mesmos acreditavam em vocês. Então, por conta disso, isso é fundamental. Obrigado pelo carinho. Valeu, tamo junto. Abraço animal, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Lua Produções, tamo junto.